Menino, vocês estão aí, é? Meu Deus, eu não tinha percebido. Olha só, hoje nós do 7º ano vamos conversar sobre Simple Present. O que seria um Simple Present? Se você traduzir ao pé da letra, presente simples, tá? E a gente sabe que isso é um tempo verbal, né? Podia ser um presentinho, simplesinho, né? Um presentinho tipo vacina para o coronavírus, podia ser. Mas não é. É um tempo verbal, ok? Então, se você procurar numa gramática ou procurar na internet, pode ser que você veja escrito assim, Simple Present Tense. Tense é de tempo verbal, tá? O que acontece nesse tempo verbal? Olha só, o Simple Present a gente vai usar para falar de coisas que estão dadas sempre. É igual o presente do indicativo na língua portuguesa. Quando a gente vai falar sobre coisas que sempre acontecem, que fazem parte da nossa rotina, que são verdades universais. Por exemplo, quando eu digo assim, eu sou professora, eu não estou dizendo que eu fui, nem que eu serei professora, nem que ontem eu estava dando aula, eu estou dizendo que algo que eu sou, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, a água ferve a 100 graus, aqui no nível do mar, viu? Vocês já estudaram em ciências? A água ferve a 100 graus ao nível do mar. Quando eu digo a água ferve a 100 graus, eu estou dizendo algo que sempre acontece, é uma verdade universal científica, tá bom? Então, a gente vai ver isso aí em inglês. E eu te digo uma coisa, não é difícil não, é fácil, tá? Porque quando a gente tem em português, por exemplo, um verbo qualquer, vou colocar um verbo aqui, trabalhar, tá? O verbo trabalhar em inglês é work, tá? Quando eu pego o verbo trabalhar e conjugo ele para todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o verbo trabalhar, ele vai sofrer uma mudança para cada pessoa, certo? Apenas em um tempo verbal, certo? Se você for conjugar no passado, se você for conjugar no futuro, vai ter outras mudanças. Vou falar só do simple present e do presente indicativo. Então, se eu pego o verbo trabalhar e coloco para conjugar no presente indicativo, vai ficar eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Tá vendo que o finalzinho do verbo mudou toda vez que eu mudei a pessoa? Significa que eu tenho que adequar, eu tenho que fazer, como é que é o nome em inglês, em português, meu Deus do céu, tem que fazer. Ou seja, eu tenho que fazer a concordância verbal toda vez que eu mudo o sujeito da frase. Então, se eu digo, eu trabalho no Iaiá, na hora que eu vou falar da minha colega, eu digo, ela trabalha. Então, não é mais ela trabalha no Iaiá, é ela trabalha. E se eu estiver falando de várias pessoas, eu vou dizer, nós trabalhamos. Se eu falar, nós trabalha no Iaiá, tá errado, não tá? As pessoas falam assim por aí, mas tá errado. Você sabe que tá conjugado errado. Então, em inglês, é muito mais fácil. Em inglês, só vai ter uma modificação. Gente, é bárbaro. Por isso que eu amo. Olha só. Em inglês, eu tenho a palavra work, para trabalhar, tá? Então, é esse verbo aí, to work. Quando eu digo eu trabalho, eu digo I work. Para dizer você trabalha, eu digo you work. Mesma coisa. Para dizer ele, ela trabalha, basta eu colocar um Szinho. Vai ficar she works ou he works. Ok, ganhou um Szinho, somente. Para dizer nós trabalhamos, we work, não muda, é work, certo? Verbo em inglês não vai para o plural e isso é muito facilitador, não acha? Para dizer eles trabalham, they work, não muda. Por quê? Não está no plural o verbo, não precisa disso, tá? Então, fica um pouco aí mais fácil. Vamos combinar que tá mais fácil, né? Tá mais fácil, vai. Então, o que a gente vai ver hoje? Essa regra, quando você tá conjugando um verbo em inglês e o sujeito é he, she ou it, ou se você quiser falar de um jeito bem gramatical, que o sujeito é a terceira pessoa do singular, beleza? Que é o he, she, it. Você vai colocar um S no verbo. Só isso, só isso. Não é legal? Não, fala sério, vai, essa aula foi ótima. Então, assim, fica combinado. He, she, it vai ganhar um S no simple present.
Simple present. Depois, em outros momentos, a gente vai ver outros tempos verbais. Aí é outra conversinha que a gente vai ter. Mas hoje, falando de simple present, você vai ver isso aí. O restinho, você vai acompanhar junto com a tela que eu vou compartilhar com você, tá? E vou dar, inclusive, exemplos aqui do nosso livro, tá? Fica ligado. Então, meus queridos, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui o nosso livro, ó, tá aqui na tela, tá? Espero que vocês estejam vendo direitinho, vou aumentar. Aqui ele fala assim, simple present in narratives. O simple present nas narrativas, ou seja, nas histórias contadas, a gente viu aí alguns filmes e tal, que é uma forma de contar a história. Então, se você for olhar dentro desses filmes, dessas histórias contadas, a gente vai ter muitas frases usando o simple present, tá? Então, aqui no nosso livro, ele dá alguns exemplos. Então, vamos nos concentrar aqui. Aqui temos, Sasha decides to take things into her own hands. Sasha decide, né, tomar a situação com suas próprias mãos. Fiona becomes fascinated with the game. Fiona fica fascinada com o jogo. E a última, então aqui a gente tem Chihiro and her parents stumble into what appears to be an abandoned theme park. Então eles dizem que eles chegam de supetão, né? Stumble é tropeçar, mas aqui no caso é porque eles chegam de supetão, no que parece ser um parque temático abandonado. Então, o que eu quero mostrar aqui com essas frases para você? Tá vendo que tem algumas partes aí que estão sublinhadas? São os verbos dessas frases, tá? E o que eu falei ainda há pouco? Que a gente vai usar um S com he, she ou it quando ele for o sujeito da frase, aquele com o qual a gente está fazendo a concordância do verbo. Então, aqui, ó, ele usou is. Is é o verbo to be. Então, is, não existe um verbo e ele colocou um S aqui não, tá? O is é usado com he, she ou it. Então, se o verbo to be está nessa frase aqui, está no simple present, ele vai aparecer aqui como is. Olha aqui, o nosso verbo é decide. Então, Sasha decidiu pegar as coisas com suas próprias mãos. Então, decide é o verbo. Esse S aqui só está aqui porque o sujeito da frase é Sasha. Se você trocar Sasha por um pronome, você vai ter que trocar pelo pronome she. Então, fica Sasha decides. Se eu trocar aqui e colocasse eu decido, ia ficar I decide, certo? Não ia ter o S. Se eu disser eles decidem, ia ficar they decide. Nada de S. S só porque aqui é uma pessoa só apenas. Então, é ela, ok? She. Embaixo a mesma coisa. O verbo é become. Become, tornar-se. E aí, ele colocou um S aqui, ficou becomes, porque aqui é Fiona, também um nome de menina, então é she. She becomes fascinated with the game. Mais uma vez, se eu trocar, por exemplo, por nós, we become. Nada de becomes, certo? E na última, ele não colocou S, ele colocou aí stumble. Stumble, que é aquele verbo que eu falei, que é tropeçar. E aqui, por que ele não colocou um S? Porque, ó, Chihiro and her parents. Quem é que tropeçou? Quem é que chegou de supetão? Foi só a Chihiro? Não, foi a Chihiro e os pais dela. Então, tinha aí, ó, 3 pessoas. Chihiro e seus pais. Então, aqui esse Chihiro e seus pais, se você trocar por um pronome, você vai trocar por eles, que é o nosso they. Então, aqui, se eu trocar isso aqui, ó, Chihiro and her parents, eu vou trocar por they. They stumble, certo? Agora eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Aqui, ó, esse aqui é um site que você pode abrir, o chamado Toda Matéria, e você tem aqui, ó, como pesquisar qualquer matéria dessas que você tem para estudar. Então, se você pesquisar, você pode buscar aqui um tema qualquer, tá? E aqui eu coloquei Simple Present para mostrar para vocês que se você está com dúvida em alguma coisa, você pode simplesmente colocar lá no Google e não é que o Google responde, o Google vai te dar locais para você pesquisar. Um deles é esse site aqui que eu gosto muito, tá? E sempre indico para os alunos, estou indicando para vocês. Aqui ele está mostrando onde usar o Simple Present, ó, ações habituais, verdades universais, já falei isso aí, né?
Aí ele dá alguns advérbios, tá? Não vou focar neles agora para não deixar a cabeça de vocês assim muito louca. Vamos falar deles aqui, ó. Exemplos, alguns exemplos de frases no simple present. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. Colocou um S, ó. Por quê? Porque o sujeito é ele, he. She loves chocolate and I love too. Mas por que ela usou loves? Porque é she. She loves, tá? Se eu trocar por they, já não é mais loves, vai ser só love, tá? Então, they love, she loves. Se fosse um he, ia ter o S. He loves. They go to school in the afternoon. Igual meus alunos da tarde, que vão para a escola à tarde. Ó. Eles vão para a escola à tarde. Não precisei colocar goes aqui, tá? Ele fica they go. Mas se eu disser ela vai para a escola, she goes. Goes. Aqui também não colocou S, ó. O verbo read, verbo ler, nessa frase. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal pela manhã. Então, ele usou um advérbio aqui, sempre, que não muda o fato de que está no simple present. Ele está falando uma coisa que sempre acontece, né? Ele sempre lê o jornal pela manhã. I always read. Eu sempre leio. Se eu resolver trocar isso aqui por um nome de menina, por exemplo, Claire. Aí eu digo, Claire always reads, ok? The newspaper in the morning. Então, aqui também nesse site tem as regras do simple present. Essa é uma regra, tá? E a próxima regra que a gente precisa saber, olha aqui, ó, que bonitinho, ó. I work, you work, he works. Mesmo work que eu usei para dar o exemplo ainda há pouco, tá? E ele diz o que fazer aqui quando o seu verbo terminar em O, Z, SS, CH, SH ou X. Vamos dizer em inglês as letrinhas, porque eu gosto em inglês. O, Z, SS, CH, SH and X. Ok? Então, quando o verbo termina nessas palavras, a maior parte das vezes, nessas palavras, doida, pega, doida, quando termina nessas letras, quando termina com essas letrinhas aqui, geralmente o que você vai fazer é colocar ES. Olha só. To teach, teaches. Então, Laiana teaches English. Laiana ensina inglês. To watch, watches. Push, pushes. Kiss, kisses. Go, goes. E fix, fixes. Geralmente vai ser ES. Aí, quando for Y, tá? O Y, às vezes ele fica na palavra, às vezes ele não fica. Quando for Y e ele tiver uma consoante antes, tá? Você tira ele e coloca IES, consoante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, fry, que é fritar. To fry, para dizer ela frita batatinhas todos os dias. She fries French fries every day, ok? Fly, que é voar, vai ficar flies, tá? Study, studies. Vou botar mais para cima aqui. Worry, que é se preocupar, worries. Agora, se antes desse Y, nesse verbo, tiver uma vogal, A, E, I, O, U, E, I, O, U, aí você deixa esse Y lá e só coloca um S. Bem legal. Então, to say, que é o verbo dizer, says. Play, brincar, plays. Então, I play volleyball, she plays volleyball, tá? Então, essas regrinhas aqui, a gente vai vendo com o tempo, toda vez que aparecer dentro de algum exercício, a gente vai comentando mais sobre elas, tá? Eu acho muito ruim fazer a pessoa decorar um monte de regras, mas elas existem, tá? Então, a gente não pode dizer assim, deixa pra lá. Não, a gente vai aprender aos poucos, certo? Então, eu não quero que vocês fiquem loucos querendo decorar, mas eu estou mostrando para vocês que existem. Aqui tem diversos exemplos, depois vai vir as regras para colocar as letrinhas, tá? Isso aí a gente vai fazer bastante coisa com isso daí. Inclusive o joguinho que vocês vão jogar no final da aula, viu? Então, bye bye! Kisses for you!